O que está rolando, Vetters? Patrick da Vettet está aqui. Hoje vamos conversar sobre este tema. Estamos a entrar numa outra situação muito grave, onde um acontecimento poderá, possivelmente, superar o impacto do 11 de setembro na nossa sociedade. Esse dia chegará se não formos suficientemente cuidadosos. Se não levarmos este assunto a sério, é apenas uma questão de tempo até que um ator, seja ele estatal ou não estatal, encontre uma forma de usar a tecnologia contra nós. E se houver um adversário que conseguiu decifrar a tecnologia UAP, consegue imaginar este cenário, certo? Imagine uma nação desonesta como não sei, a Coreia do Norte tivesse a capacidade de explorar e decifrar apenas algumas das capacidades UAP que vemos agora. Isso é um cenário de pesadelo. Isso é uma ameaça que ofusca de uma ameaça nuclear. Cliquem no botão de gostei que ajuda os vídeos e se inscrevam se ainda não o fizeram, pessoal. Quero atingir 100 mil inscritos até o fim do ano e preciso da ajuda de vocês. Trabalhei duro neste vídeo. Vamos lá, tudo bem? Sobre o que é o vídeo de hoje? Bem, é sobre Luiz Elizondo e uma entrevista novinha em Folha que ele acabou de dar na News Nation com Ross Coulthard. Ele falou sobre um memorando que enviou ao presidente Trump. Vou deixar um link abaixo para que vocês possam verificar o memorando e tudo nele, mas há algumas partes específicas. Um ponto em específico sobre o qual vamos falar que, por assim dizer, supera tudo, se me permite. Mas antes de nos dedicarmos ao memorando e a tudo o que o rodeia, vamos rever rapidamente os destaques desta entrevista e depois chegamos ao memorando. Permita-me perguntar-lhe sobre isso. Acredita que o governo Trump, o Donald Trump, está a considerar a divulgação de informações? Bem, eu ouço o que o senhor ouve e todos os outros também, que ele está a pensar no que lhe foi dito, mas eu também quero ser realista aqui. Sim, nosso presidente tem uma grande oportunidade, como o primeiro em exercício, a dizer isso é real e um problema, mas também um risco enorme. Porque se verificar que há uma interferência hostil externa ou por trás disso é uma nova capacidade de camuflagem ou reconhecimento, digamos, desenvolvida pelo país X, e nos precipitarmos a dizer que tudo isso é por causa disso. E se verificar que é realmente por causa disso, então isso também é um risco ou pode ser usado para desacreditá-los ou prejudicar os seus esforços. Então, o presidente, todos os presidentes, precisam, e é por isso que eles têm tantos conselheiros, eles precisam pesar os prós e os contras do que dizem publicamente. Bem, este presidente, eu acho que a maioria concorda, quer se concorde com a sua política ou não, ele não tem medo de dizer o que sente, e desta perspectiva acho muito refrescante. Acho que presidentes deveriam dizer o que pensam. A questão é o que ele realmente pensa sobre o assunto. Às vezes, quando lhe perguntavam antes, ele dizia, eu pessoalmente não acredito nisso. Não há muito para ver. E outras vezes ele disse, sabe de uma coisa? Recebi 4 briefings. Bem interessante. Isso é algo que devemos levar a sério, mas essa é uma questão que o senhor teria de colocar diretamente ao próprio presidente. E eu não gostaria, de forma alguma, de especular o que o nosso presidente Donald Trump sabe sobre este assunto. Eu digo o mesmo, não é? Por isso, eu quero dizer, não podemos provar nada. Esse é o ponto. Mas eu pensei que era seguro. Eu pensei que fosse totalmente seguro. 100%, né? É o que nos dizem, não é? Esta é uma mensagem realmente interessante de Luiz Elizondo. Não estou a dizer que não concordo, não. Na verdade, concordo com ele aqui com o que ele diz. Bem, esta pode ser a última vez no vídeo que concordo com ele, mas é exatamente isso. Surpresa estratégica, não é? É disso que se trata, afinal. Eles estão surpresos. Não sabemos o que Bryce Nor, o que a China, a Rússia e outros adversários têm. E dizemos, não, isso é impossível. Eles não sabem disso. Por isso, chamamos de surpresa estratégica, certo? Não pensávamos que o Japão pudesse voar e nos bombardear em Pearl Harbor, mas eles o fizeram. Além de muitos outros exemplos que Marco Rubio citou em The Age of Disclosure. É disso que ele fala. É esse o ponto. Será que Trump realmente trará a divulgação? Ou será que é um risco muito grande? Ele não quer se fazer de bobo. Quais são as chances, não é? Sim, você poderia ser o maior presidente da história, mas também poderia ser o maior tolo da história. Isso é E é, neste momento, uma verdadeira incógnita. Não é, porque eles já não estão mais tão seguros. E o interessante é que Dan Farrar diz algo completamente diferente. Bem, recebi o fim de semana inteiro mensagens de senadores de alto escalão e membros do governo que diziam que a porta estava praticamente escancarada e o governo não tinha escolha a não ser passar por ela de certa forma. Acho que é só uma questão de tempo até um presidente em exercício ir ao microfone e dizer ao mundo que não estamos sozinhos no universo e que os heróis querem liderar este novo capítulo para a humanidade. Penso que isso acontecerá como resultado deste filme.
A única questão é quando. Eu não acho que nós... Vai acontecer. É apenas uma questão de quando. Quer dizer, nos foi dito que é agora. Esse é o ponto principal de tudo, não é? Esta é a era do em breve. E veja, é o que Tim Burchard está a dizer neste momento. Você sabe, ele está apenas a tentar ter uma reunião com Trump para falar sobre isso. E é apenas uma coisa numa reunião de 15 minutos com Trump, sobre a qual ele quer falar. Como avalia a postura do presidente Trump em relação a isso? Acredita que ele ainda está disposto ou receptivo à ideia de ser mais transparente sobre os WAPs, como prometeu durante a sua campanha para um segundo mandato? Acho que é ele. Ainda acho que é ele. Eu investi muita confiança na nossa relação. Não o incomodo constantemente com coisas. Eu pedi uma reunião de 15 minutos com ele e gostaria de conversar. Há 2 ou 3 coisas que eu gostaria de lhe dizer que eu acho que fariam uma grande diferença. E uma delas é este assunto. E não para por aí. Acreditamos que Donald Trump fará revelações. É o que lhe está a ser dito, ok? Ouçam isto. A gravação de áudio de Eric Burleson, que realizou um Twitter Space meses atrás, antes das audiências de setembro, ok? Isto é o que David Grush lhe contou, e será reportado a Donald Trump. E depois, diga-me se você acha que Donald Trump leva isso a sério. O que o Grush me contou, isso me deixou completamente chocado, e o que ele disse que aconteceu com o Trump, e eu vou te dizer, só para deixar bem claro mais uma vez, eu não sei se devo começar dizendo que isso não é o que eu realmente acredito. Isso é apenas o que me foi relatado. Vocês disseram que os seres humanos nórdicos ou os extraterrestres nórdicos estão algumas centenas de anos à nossa frente, mas não são super avançados. Ele disse que os Greys, o que quer que eles enviem é extremamente avançado, tipo, milhares e milhares de anos à nossa frente, porque faz todas aquelas coisas antigravitacionais, tudo aquilo, todas aquelas coisas malucas, todas essas coisas malucas que são muito avançadas. E muito do que ele diz sobre os Greys é psiônico. Eles não possuem, basicamente, interfaces físicas. Eles usam a mente deles e existe uma interface que capta pensamentos. E é assim que eles conseguem colocar esses veículos em funcionamento, e isso exclusivamente através de forças psiónicas. Mas os povos nórdicos se assemelham, de certa forma, aos seres humanos, e eles realizaram experimentos de cruzamento com a espécie humana. E ele diz que alguns deles, que existem alienígenas que são híbridos e vivem aqui na Terra. E eu perguntei a ele, dizendo, ok, mas você sabe se eles são realmente híbridos? Ou como se poderia saber que se tratava de uma espécie híbrida? E ele não tinha uma resposta para essa pergunta. Ele não sabia se eles tinham conhecimento do que era, mas ele afirmou que as reuniões que ele havia tido, descreveu, falou sobre isso. Ele disse quando Trump foi informado sobre este assunto, porque Trump finalmente teve um briefing e ele estava no meio do impeachment, como se estivesse sendo acusado. Então, ele está a passar por isso agora. E então, ele teve um briefing existencial que abalou completamente a sua visão de mundo. Ele brincou durante o briefing, quando mencionaram que existiam esses mestiços. Ele brincou que Adam Schiff devia ser um deles e assim por diante. Ai, Sulpício, tchau. Sim, do que é que estamos a falar aqui, afinal? Tu queres que ele leve isso a sério e depois vens-lhe falar da Irlanda do Norte e de uma coisa e de outra? Quer dizer, completamente sem qualquer tipo de prova? É claro que ele só se vai rir disso. O que achas que eles realmente falam nos bastidores? Eles estão só a brincar. Agora vamos continuar. O que é que fazemos, o que é que devemos fazer, como nos protegemos, podemos proteger-nos, ou qual o papel do governo em nos proteger? No fim, há muito que o governo não nos pode proteger. Acredito que a verdade é uma delas e não creio que o governo nos deva proteger. Penso que a verdade é sempre a verdade e deixo as coisas seguirem o seu curso e permito que as pessoas decidam por si mesmas como querem internalizar esta informação e potencialmente este novo paradigma. Bem, no momento, Lu, as chances são bastante favoráveis. A probabilidade é elevada de acordo com os analistas de mercado. Existem pesquisas que indicam uma probabilidade de 87% de que o presidente faça um anúncio de divulgação antes do final de 2025. Eu, na verdade, não compartilho dessa previsão otimista. Acredito que o presidente o manterá oculto por mais um tempo. Qual é a sua opinião?
Cara, eu sei, sabe, o problema é que assim que eu disser qualquer coisa, o exato oposto vai acontecer. Então, sabe, no fundo, eu espero que isso seja verdade. Eu espero que o presidente diga pelo menos alguma coisa, mas também não quero que ele se coloque numa posição onde tenha que comprometer uma operação ou um esforço em andamento. Isso eu também respeito. E tenho confiança e certeza de que não só este presidente, mas também presidentes anteriores tomaram as decisões que lhes pareceram certas na altura. Acredito que há muito em jogo nesta conversa e penso que haverá muito. Lembrem-se, este é um tema, como eu já disse, que afeta as pessoas de forma diferente dependendo da sua educação e, portanto, não é apenas uma questão de segurança nacional, é uma discussão que nos afeta a todos de uma perspectiva filosófica, teológica, psicológica e até sociológica. E por isso precisamos de muito mais mentes brilhantes que possam aconselhar o presidente e figuras importantes no seu governo. Mas há 2 pontos aqui. Em primeiro lugar, Ross está enganado no que diz respeito à aposta. Aqui está do Polymarket. Todo mundo falou sobre isso. Essa não é a aposta. O negociante de Polymarket AdSteer aposta agressivamente, sim, que Trump desclassificará os arquivos OVNI em 2025, não que Trump traga a divulgação até o final do ano. E a desclassificação de arquivos por Trump não é uma divulgação. Aqui está tudo sendo confundido, não é? A gente pensa que parte de certas promessas, mas na realidade é isto, não é? Esse é o ponto principal. Eles conversam sobre uma coisa, mas depois acabam fazendo outra. Isso deixa todo mundo completamente confuso. O que é? Isso é uma revelação. Eu pensei que nem conseguíamos definir esses termos. Nem sabemos o que fazemos. Acho que sei porque estamos todos confusos e já chegaremos a isso. Mas quanto a Luiz Elizondo, que diz que o governo não está com a verdade e isto e aquilo, ok, até certo ponto eu entendo isso, mas há verdades que eles nos escondem por segurança nacional. O próprio Luiz Elizondo não revela todas as verdades, não é? Ele ainda tenta manter seu nível de segurança, sabe? E todo o meu respeito por ele, eu não quero que ele revele segredos de segurança nacional, embora ele possa falar sobre certas coisas que não fazem sentido e seriam um problema de segurança nacional. De novo, uma teia de puro absurdo. Mas vamos seguir em frente. Vamos finalmente falar sobre aquele memorando que Luiz Elizondo enviou ao presidente Trump, ou algo nesse sentido. Então, Luiz Elizondo, temos um memorando que você escreveu em janeiro deste ano ao presidente Donald Trump, quando ele assumiu o cargo pouco antes de ser empossado para que sua equipe o analisasse e avaliasse. Esperamos que tenha chegado ao presidente. E o que é interessante neste memorando são 4 páginas, mas há uma parte específica que o Ross vai abordar que me fascinou completamente e que pode explicar todo o caos em que estamos. Vou explicar já. Primeiro, Lou usa um novo termo, tecnologias emergentes de domínio total, EEDT. Este é um documento muito inteligente porque, no fundo, não fala sobre alienígenas, não fala sobre fenómenos anómalos. Trata-se de tecnologias emergentes e multidisciplinares. É um briefing para um novo presidente que explica por que o fenómeno deveria ter prioridade. Diz-se que a EADT abrange sistemas de aeronaves não tripuladas, o AS, fenômenos anômalos não identificados, o AP, e certos outros sistemas avançados que operam nos domínios aéreo, espacial e marítimo e são capazes de reconhecimento, vigilância, exploração e ataques cinéticos. Veja, do que é que estamos falando? Agora estamos misturando o AP com drones e isto e aquilo. Então, a sério, eu sei o que está acontecendo aqui, não é? Eles vão misturar isso com outras coisas que são legítimas, certo? É isso que vocês têm falado o tempo todo. Mas com OVNIs e a comunidade OVNI a prometer uma revelação sobre alienígenas, é sobre isso que estamos falando. Estamos aqui para falar sobre alienígenas. Está certo? Ou seres interdimensionais, ou seja lá o que for, não são humanos. Mas agora chegam os drones, todas essas coisas, não é? E agora existe um novo conceito, não é? Mas um termo para toda essa porra com que temos de nos debater. O RP UFO e agora ainda este EDMA, ABC, EIOG, seja lá que porra maldita é essa. É isso que acontece, pessoal, não é? Eles vão simplesmente misturar isso aqui. Eles falam de preocupações legítimas com drones, com as quais concordo, e outros sistemas de voo não tripulados de adversários. Mas estamos usando o disfarce de OVNIs e da comunidade OVNI para falar sobre isso e introduzi-lo e conseguir leis. Quer dizer, do que estamos falando? O que é interessante, Luv, neste memorando é que ele combina
ameaçadoramente drones, humanos e OVNIs. Porquê que fizeste isso? Porquê que fizeste no mesmo memorando? Claro, primeiro, há muito em comum, não é? Não sabemos algo. Tudo está não identificado até ser identificado. Isso vale, seja um balão espião chinês ou um drone, como vimos no ano passado, no incidente em Nova Jersey, ou um UAP. Podemos imaginar esta tecnologia emergente de domínio total como um grande guarda-chuva. E abaixo disso há categorias menores que se encaixam. UAPs são uma delas, drones são outra. E finalmente precisamos compreender melhor o que existe em nosso céu. Caso contrário, não acontece que no ano passado tivemos de fechar aeroportos, bloquear espaços aéreos e deslocar instalações militares muito sensíveis, simplesmente porque nos falta o controlo e a consciência do nosso espaço aéreo. Tão decepcionante, para ser sincero. Bem decepcionante usar a comunidade OVNI. Se me perguntar, essa é a minha opinião. É como eu vejo. Eu acho que é claríssimo. Eles nos dizem diretamente, não é? Isso é negação plausível. Pode-se dizer, Jay, eu já tinha dito a vocês. Por que vocês estão confusos? Porque acreditam que se trata de alienígenas? Eu já disse, era sobre isso. Sistema não tripulado, blá, blá, blá. Vocês sabem, não se trata de alienígenas, embora falem sempre de um novo paradigma não humano e biológico, certo? Só não pensem que é isso. É ambíguo, não é? É deixado em aberto para interpretações para que depois possam reivindicar retroativamente qualquer interpretação que lhes aprouver. Abram os olhos, pessoal, fiquem atentos. E o que é que significa toda essa anotação, afinal? O que se deve fazer, não é? O que é que nós queremos alcançar com isso? Bem, este é um memorando de grande importância. Mas o que me salta logo à vista é o que o presidente fez a respeito. Houve sequer alguma reação a isso? Sabemos realmente se o presidente Trump recebeu este memorando diretamente? Ora, essa é uma boa pergunta. Não há garantias na vida, não é? Exceto a morte e os impostos. Portanto, eu certamente não falarei em nome do presidente do ZEUA. Sua afirmação está correta, o memorando foi enviado. Foi enviado em meu nome. Se o Presidente ou os seus colaboradores tiveram tempo para ler este documento, essa é uma questão que teria de ser dirigida diretamente a ele. Eu não gostaria de forma alguma de ser presunçoso e de me arrogar o direito de responder em nome do chefe. A minha sincera esperança e o meu mais profundo desejo é que alguém na sua administração, numa posição de autoridade e influência, tenha tido a oportunidade de o examinar cuidadosamente. Nós nem sabemos se ele recebeu o memorando, ou se alguém do seu círculo o leu e o transmitiu. Você acha que leram para ele um documento de 4 páginas? Não, isso não aconteceu. Isso não acontece. As pessoas vão resumir e dizer, lembra daqueles caras que te falaram sobre os nórdicos e os híbridos, certo? Qualquer outro alienígena, sim, eles estão falando sobre isso agora. Não é verdade? É tão simples. É uma piada, uma piada. É uma piada absolutamente ridícula. E, veja bem, eu não estou aqui para denegrir o fenômeno. Eu acredito que algo está acontecendo. Só não essa bobagem, porque eu acredito que este memorando não é o que você pensa. E não é a primeira vez que Luiz Elizondo apresentou algo que se revelou ser outra coisa, certo? Assista agora este vídeo que encontrei de um criador chamado Moon e o título é O Momento em que Joe Rogan percebe que seu convidado é um impostor. A gente pensa que a manipulação da mídia pelos serviços de inteligência não pode mais ser superada, mas Mike Baker não é nada comparado a este homem que é provavelmente o convidado mais suspeito que já se sentou com Joe Rogan. Então, vamos conhecer Lou Elizondo. Pelo menos Baker admite ter trabalhado para a CIA. Lou nem sequer articula o que supostamente fez. Eu tive posições no governo no que diz respeito a isso, sabe? Não, aquelas... como é que se diz? Aquelas coisas... Nunca antes tantos informantes de OVNIs se manifestaram assim no programa, como David Cruz, que surgiu com um histórico comprovadamente condecorado. Ele faz alegações extraordinárias enquanto se esconde atrás do sigilo. Há fortes evidências indicando que o governo dos Oasis tem posse absoluta de material extraterrestre de origem não humana. Ele também explica por que tanto material OVNI é borrado e diz que há gravações em 4K HD. Mas note como ele diz que não pode falar sobre isso e não tem permissão para isso. Ele apenas afirma que existe, mas aqui ele está numa plataforma que alcança milhões e admite que o governo lida com objetos extraterrestres. Joe questiona exatamente isso. Por que o Pentágono nos provoca tanto? Por que eles te permitem dizer que possuímos algo que não foi feito por humanos, mas não podemos falar sobre isso? Lure afirmou ainda que só podia dizer certas coisas do Pentágono e disse a Joe que um grupo de pessoas ficaria muito zangado e que a sua aparição causaria uma tempestade no Pentágono. Mas será tudo isto realmente credível? A publicação investigativa The Intercept investigou-o a fundo, tendo o porta-voz do Pentágono, Christopher Sherwood, declarado expressamente Sr.
Elizondo não tinha responsabilidade atípica enquanto trabalhava no USDI, até a sua demissão. Outros denunciantes nunca foram tão diretamente desacreditados. Lui está comprometido então por ser um impostor? Bem, alguns dizem isso, não só por causa dos seus testemunhos falsos, mas porque a sua história documentada de provas falsificadas é real. Por exemplo, ele mostrou em 2018 imagens de OVNIs que supostamente cercavam o Capitólio do ZEUA e afirmou que o que você vê aqui são fotos reais. Descobriu-se que eram falsificações CGI de um filme e um scan de uma história em quadrinhos de 1954. Numa reunião do Congresso em 2024, ele mostrou uma suposta foto de OVNI de um piloto. Era, no entanto, apenas um círculo de irrigação, fácil de encontrar no Google Maps e agora é conhecido como a sombra URP de Luiz. O mais embaraçoso foi talvez que, na sua turnê de livros paga, ele mostrou ao público uma foto real de uma nave-mãe OVNI a pairar sobre a embaixada do ZFOSTA na Romênia. Era o reflexo de um candelabro na janela. Via-se a linha do cabelo do fotógrafo, mas enquanto Lui descreve a evolução de profissional de inteligência para charlatão de OVNIs, Annie Jacobsen mostra o que acontece quando o trabalho se torna uma fantasia completa. Sim, eu acredito que isso descreve a situação com bastante precisão. Eu penso que este memorando é apenas mais um momento de grande drama aqui. Essa é a minha opinião. Mas vamos continuar porque ainda há mais para ver. Arrisco-me um pouco na zona de perigo, Louis, e sei que não podes fazer isso, mas me disseram que Donald Trump recebeu um breve briefing de um amigo em comum que não vou nomear. O presidente, segundo me foi dito, sabe que o Meira tem conhecimento de inteligência não humana. Queres contradizer-me? Não comento. Como disse, eu jamais me atreveria a falar com a autoridade do presidente dos Estados Unidos. Essa é certamente uma boa pergunta, mas é uma pergunta que eu provavelmente adiaria para mais tarde e talvez o perguntaria diretamente se tiver a oportunidade. O que me frustra é que eu vi uma oportunidade outro dia de perguntar a Marco Rubio sobre isso, quando ele estava na Fox News e, eu acho, falando com Sean Hannity. Marco Rubio é, claro, não só o secretário de Estado, mas também o atual conselheiro de Segurança Nacional. Não seria absolutamente normal que o conselheiro de segurança já tivesse sido inteirado de um programa de retroengenharia de UAPs tão crucial? Bem, isso é o que se esperaria, com certeza, e se conheço Marco Rubio bem o suficiente, ele já deve ter exigido e pedido isso, e muito provavelmente já o recebeu. Mas, novamente, Marco Rubio é um político muito astuto e agora um líder para a nossa nação no poder executivo, e ele carrega uma enorme responsabilidade. Tenho absoluta certeza de que o secretário de Estado Rubio, como sempre o fez, aborda este assunto com a máxima seriedade, mas ele ainda manterá as suas cartas um pouco guardadas até que descubra o que o chefe tenciona fazer nesta questão. Sabe, quando se serve em nome do presidente, é preciso garantir que a sua própria mensagem esteja alinhada com os desejos e as ideias do presidente. Nunca se quer ir longe demais no que o chefe diz ou sente, porque se corre o risco de dizer algo que talvez não se desenvolva na direção que a administração deseja seguir. Meu colega jornalista Michel Schellenberger escreveu um artigo na semana passada no qual ele concluiu uma história que falava sobre as alegações feitas por Marco Rubio no filme Age of Disclosure, onde ele essencialmente, concorda com a ideia de que os Inziwa recuperaram tecnologia alienígena e a repassaram para empreiteiros militares privados. Ele disse então, claro, numa entrevista posterior, que só citou figuras importantes que falaram com ele. Mas considerei de grande importância que, no final do artigo de Schellenberg, um conselheiro não identificado de Rubio disse, citação, estamos caminhando para uma divulgação massiva. Isso muito provavelmente não teria acontecido sem a aprovação de Marco Rubio, não é? Sim, seja oficial ou não oficial. Sabe, eu mesmo estive em reuniões no Pentágono ou na CIA, onde se toma uma decisão, mas não é necessariamente a pessoa sentada à cabeceira da mesa que dá uma ordem. É simplesmente claro para todos que essa era a intenção do chefe e agimos de acordo. Então eu acredito que quem quer que tenha sido essa pessoa que conversou com o jornalista, o Sr. Schellenberger, provavelmente transmitiu informações às quais ela possuía acesso durante um ou mais encontros com o secretário Rubio. Veja, temos inegavelmente um problema, Ross. Podemos passar o dia todo a tentar minimizar e fingir que não existe. Isso só vai minar ainda mais a confiança dos americanos, porque as pessoas sabem que é real. Na verdade, membros do Congresso me disseram que tiveram suas próprias experiências com o UAPs e não vou dizer quem são.
E eles não querem vir a público com essa questão, porque afinal são políticos, não é verdade? Eles querem ser eleitos novamente e não querem ser vistos como um grupo marginalizado ou algo do tipo. Mas eu tive vários congressistas que me revelaram pessoalmente que tiveram suas próprias experiências com o APS e que estão muito preocupados com este assunto, mas não estão nos comitês certos, ou talvez não tenham autoridade suficiente, ou talvez sejam congressistas de primeiro mandato. Por isso, hesitam em falar publicamente sobre isso. Mas veja, o resultado final é que agora sabemos que essas coisas são reais, sejam o que forem. E alguns deles podem ser de origem humana, alguns podem não ser de origem humana e alguns podem ser uma combinação de ambos os cenários. E é exatamente por isso que precisamos ter esta conversa como público, por isso precisamos reunir as pessoas. Acho que precisamos de um único ponto de contato no governo do Zeliwa, que para o bem ou para o mal responda às perguntas que precisam ser respondidas sobre este assunto. Isso não vai desaparecer e a minha maior preocupação é se continuarmos a ignorar este assunto, entraremos numa situação muito pior, onde viveremos um acontecimento que poderá superar o impacto do 11 de setembro na nossa sociedade. Esse dia chegará se não tivermos cuidado. Se não levarmos este assunto a sério, é apenas uma questão de tempo até que um ator estatal ou não estatal encontre uma forma, de usar a tecnologia contra nós, de a militarizar, e não precisam ser necessariamente drones, certo? E se houver um adversário lá fora que conseguiu decifrar a tecnologia UAP, consegue imaginar? Imagine que um estado pária como, sei lá, a Coreia do Norte tivesse a capacidade de explorar e replicar, mesmo que apenas algumas das capacidades que agora associamos ao APS. Isso é um cenário de pesadelo, é uma ameaça que ofusca a ameaça nuclear. Mas, novamente, tudo o que o senhor diz soa bem, mas o senhor não está falando sobre alienígenas. O senhor está falando sobre drones e segurança nacional. Todas essas coisas com as quais eu concordo. Mas, novamente, tudo isso sob o pretexto de alienígenas. E o senhor vai dizer, eu nunca disse alienígenas. Sim, é para isso que estamos todos aqui. Sobre o que você está falando, é sobre isso que estamos falando. E você sabe que é isso que pensamos. Isso é só mais confusão. Mas, para ser honesto, estou começando a ver a luz. Jim Semivan, seu ex-colega da To The Stars Academy e ex-gerente de alto escalão da CIA no serviço secreto, esteve esta semana como convidado no programa Engaging the Phenomenon do meu amigo James Ian Dolly e concedeu uma entrevista realmente interessante. E ele utilizou uma palavra que me permaneceu na mente, quando ele discorreu sobre as grandes dificuldades do governo em conseguir tomar uma decisão, se eles deveriam, de facto, abordar o que verdadeiramente conhecem acerca de inteligência não humana. Jim disse que era uma verdade intragável, tão perturbadora, seja lá o que fosse, muitas pessoas simplesmente não conseguiriam lidar com algo assim. Eu sei, Hal Puthoff admitiu que fez parte de uma equipe muito tempo atrás, durante o último governo Bush, que se ocupava da questão da divulgação, sabe? Foi feita uma avaliação para determinar se era o momento certo para divulgar e o grupo de mentes brilhantes do qual Hal Puthoff fazia parte também tomou a decisão de não divulgar naquela época. Vamos analisar isso novamente. Existe algo que nós não sabemos, Lou, que seja de conhecimento público e que influencie a decisão de se divulgar ou não? Quer dizer, uma das perguntas que me faço, por exemplo, é se existe uma inteligência não humana e se temos acordos com eles. Faz parte dos nossos acordos com eles que não revelemos nada? Ou será que a verdade é tão terrível, horrível e confrontadora para nós, humanos, que nem queremos sabê-la? Como? Do que se trata? Do que o Jim está a falar? Porque a verdade é insuportável. Claro. Bem, você tem razão. Se você tiver dois lados... O assunto em questão era a necessidade de uma divulgação. Estava-se a avaliar se o momento certo para se fazer uma revelação havia chegado. E o grupo de mentes sábias que Hal tinha cuidadosamente reunido tomou na altura a decisão de não revelar absolutamente nada. Vamos olhar para isso de novo. Há algo que não sabemos, Lou, que influencia a decisão de divulgar? Uma pergunta que me faço é: existe uma inteligência não humana e temos acordos com eles? Faz parte desses acordos que não o divulguemos? Ou será que a verdade é tão terrível e insuportável para nós que nós queremos saber o que está acontecendo, sobre o que o Jim está falando? Por que a verdade é tão pesada? Claro. Bem, agora você tem razão. Se duas partes fazem um acordo, não se pode quebrá-lo sem que ambas concordem, certo? Então, se houve um acordo com uma NHI,
vamos manter isso em segredo e se mantém em segredo, então você realmente precisa do consentimento de ambos os lados para tornar isso público. Mas há também um outro aspecto da própria verdade. Todos dizem que querem saber a verdade. E eu concordo, a maioria provavelmente quer. Mas se você pensar bem, há verdades que não são boas. Um exemplo. Você vai ao médico e você você se sente super bem e a sua pressão arterial está ótima. O médico diz, ei cara, tenho os resultados dos teus exames de sangue, queres saber? Ah, sim, claro, o que se passa? Tens cancro em estágio 4, Lu, e só tens uns 3 meses de vida. Talvez uma verdade que eu não queria mesmo, não é? Ou, ei, arranjei um parceiro novo e fantástico. Nós nos damos super bem. Eu acho que vamos dar o próximo passo. Talvez a gente se case. O que você acha? E seu amigo diz, você realmente quer saber o que eu penso? Sim, diga logo. Bem, eu vi seu parceiro ontem no bar beijando outra pessoa. Ou não? Como humanos, queremos a verdade e dizemos que queremos a verdade, mas a realidade é que existem verdades que a maioria das pessoas provavelmente não quer saber. E a verdadeira questão é, isso é um exemplo de WAP? Então, há muito para se discutir aqui. Em primeiro lugar, se Riz afirma que não humanos são reais e que temos um acordo com eles, certo? De novo, isso é tudo apenas isso. É apenas um grande C. Isso deveria ser chamado de comunidade do C. E vamos às analogias de Luís Elizondo para a verdade, certo? Há verdades que não sabemos ou não conseguimos suportar. Bem, ambas as analogias que ele deu, analogias terríveis para isso, certo? Então sim, se eu tiver mais 3 meses de vida por causa de um câncer em estágio X, então eu quero que meu médico me diga. Não é uma verdade que eu não queira ouvir, é um resultado que eu não quero. Certo, mas preciso aceitar a realidade para viver mais 3 meses. Não quero que ele me diga no dia anterior, senão eu simplesmente caio morto, certo? Essa é uma analogia terrível de novo. O mesmo vale se seu parceiro for pego beijando outra pessoa. Sim, você quer saber disso. Você quer então simplesmente viver numa mentira e estar com essa pessoa mais uma vez. É isso que você pensa? É isso que você está pensando? Isso é um completo absurdo. E sabe sim, esta entrevista sobre a qual Ross Coulthard fala com James Ian Dolly da Engaging the Phenomena. Que, a propósito, é um ótimo cara, um ótimo canal. Recomendo vivamente que visitem o canal dele. Vou colocar um link abaixo. O vídeo, a entrevista é de 1 ano atrás. Não foi da semana passada. E mesmo que tenha sido filmado há meses, certo, ainda não se aproxima. Então eu não sei do que ele está falando e talvez eu esteja errado. Não tenho certeza. Mas este é o vídeo que está a circular, sobre o qual todos falam com Jim Semivan. Eu tinha pessoas que eu conheço que estão a par da situação. E eu já tinha mencionado isso antes. E um deles me disse que a verdade é indigesta. Isso não é algo que nós pudéssemos compreender totalmente ou enfrentar de verdade. E isso sabes, seria como contar algo a alguém contra o qual ele não pode fazer nada e ele não sabe as consequências que isso teria. É tão grandioso, tão transformador e que muda o mundo e talvez não de uma boa maneira, sabes? Então, quer dizer, o que poderia ser tão perturbador, o que poderia ser tão disruptivo? Quer dizer, bem... A ideia de que somos visitados por outra inteligência avançada que nos é superior, quer dizer, você se refere a isso ou é algo diferente? Não, eu acho muito mais profundo. Não sabemos o que há. Mas temos uma situação, Lou, em que, aparentemente, o atual Conselheiro de Segurança parece acreditar que há elementos dentro do governo dos ICCIWAM que recuperaram tecnologia de uma inteligência não humana. Eles fizeram engenharia reversa e entregaram o controle a empresas militares privadas. A conclusão clara do que Marco Rubio diz é que ele acredita nas pessoas que lhe contaram isso. Esta é uma situação verdadeiramente extraordinária, onde o Conselheiro de Segurança Nacional, o homem encarregado de aconselhar o presidente em assuntos de segurança nacional, está basicamente a admitir publicamente, numa documentação de grande prestígio, que ele crê em inteligência não humana e que os Estados Unidos recuperaram tecnologia não humana. A grande questão que me surge, no entanto, é a seguinte. Supondo que o governo sabe que, neste momento, publicamente não está a fazer nada. Vamos então investigar por que razão não fazem nada. Eles obviamente aumentaram o risco de adversários estrangeiros ganharem vantagem se os Kerrans EUA tornarem isso público. Simplesmente me explique isso. Por que os EUA, ao reconhecerem o fato fundamental de que uma inteligência não humana interage com este planeta, seriam forçados de alguma forma a revelar tecnologia que já possuem? Eu não acredito que... Boa pergunta. Eu não concordo com isso. Sim, então, Ross, deixe-me, se me permite, dar-lhe um pequeno cenário. Digamos que eu sou o povo americano e você é, não sei, o secretário da Força Aérea. E eu digo-lhe, Ross, ministro da Força Aérea, os WAPs são reais?
Certo? Se o senhor agora vier a público e simplesmente disser, sim, eles são reais. Nós sabíamos disso. Qual é a próxima pergunta que vou-lhe fazer? A próxima pergunta é... o que aprendemos com isso, e se conseguimos reproduzir algo disso, ou agora você está em apertos, pois teria que admitir que talvez pudéssemos usar essa tecnologia. E a propósito, fazemos isso em segredo há décadas. E a propósito, mentimos ao Congresso e dissemos, não há nada para ver aqui. E a propósito, mentimos ao Presidente, então não há nada para ver aqui, tá? E a propósito, gastamos bilhões e bilhões de dólares que se destinavam a um projeto aqui e foram secretamente empregados num projeto lá sem fiscalização. É uma situação muito, muito ruim como secretário da Força Aérea. Peguemos o mesmo cenário e o invertamos. Se eu lhe disser, senhor secretário da Força Aérea, nós como nação possuímos tecnologias muito, muito avançadas que seriam consideradas além da próxima geração. Bem, isso pode parecer uma pergunta inocente e, claro, sua resposta seria, sim, nós temos. Nós investimos muito dinheiro em pesquisa e desenvolvimento. Sim, o que temos é uma técnica bem legal que nossos oponentes nem imaginam que possuímos. Qual é a minha próxima pergunta? De onde tiramos isso? De onde essa tecnologia, certo? Isso. E agora estamos de novo no mesmo problema. Bem, talvez dos nossos amigos de outra cidade. Então, de qualquer forma, se seguirmos essa linha de raciocínio, não importa o que aconteça, isso vai colocar alguém na administração numa situação muito, muito difícil que provavelmente levará a um efeito cascata de pedidos e investigações e potencialmente processos e até mesmo acusações criminais. Eu não sei se aceito isso, Lô. Serei honesto contigo. Eu acho, assim como o governo se recusa a divulgar os detalhes de como construímos bombas termonucleares, acredito que o público seria extremamente respeitoso e francamente, compreensivo com a necessidade de manter certas coisas confidenciais. Eu acho que é... Normalmente sim, Ross, mas as redes sociais mostram exatamente o contrário. Sim. Eu sou constantemente repreendido. Eu sempre tento equilibrar a abertura e a honestidade com o povo americano, mas ao mesmo tempo não comprometer minha autorização de segurança, e isso é sempre usado contra mim. Sempre me dizem, Lô, diga tudo o que você sabe, dane-se sua autorização de segurança, dane-se seu acordo de confidencialidade, dane-se sua promessa ao governo, apenas nos diga tudo o que você sabe. E então, Lô Elizondo vai para a prisão por 30 anos. Certo, e para ser bem sinceros, o macacão laranja não me cai bem e eu também não gostaria de estar lá. Há, portanto, consequências reais e creio que as pessoas quereriam saber tudo. Este é um declive muito escorregadio. Eu pessoalmente concordo com você, sempre disse que acredito que a América consegue suportar a verdade. A América merece a verdade, não importa o que isso significa ou quais consequências isso possa ter, pois no fim das contas somos uma democracia e é um governo do povo e para o povo, ou pelo menos deveria ser, e por isso acredito que podemos lidar com isso. Eu simplesmente acho que precisamos, é a maneira como nós conduzimos esta discussão, que é provavelmente mais importante do que a própria divulgação, porque não queremos desnecessariamente revelar os nossos planos a um adversário estrangeiro, e provar-lhes que estamos à frente deles, ou provar que estamos talvez tecnologicamente atrás deles. Serão necessárias muitas mentes brilhantes para realmente entender isso nas causas, efeitos, consequências de segunda e terceira ordem. Novamente, o Lô precisa realmente trabalhar nas suas comparações, porque essa não é boa, certo? Nós não queremos revelar as nossas cartas. Queremos? O Lô está basicamente a dizer, vamos entregar-nos aos nossos oponentes. O quê? E todos aqueles filmes e documentários, vocês acabaram de lançar um documentário que revela tudo aos nossos oponentes. Quer dizer, vejam o que o Dan Farr diz no Joe Rogan. Quando que as pessoas falam da reprodução bem-sucedida dessas coisas, o que dizem? Dizem que podem voar pela Terra, dizem que podem sair da atmosfera terrestre e ir para o espaço com elas. Então, o que disseram que podemos fazer com essas réplicas de objetos voadores que supostamente construímos? Fontes de grande credibilidade que não me é permitido nomear disseram-me que uma parte da atividade UEPs, especialmente no espaço, é engenharia reversa. Ok. Será que isso significa no espaço sideral em órbita terrestre baixa? Ou significa viajar pelo sistema solar? Foi-me sugerido uma viagem pelo sistema solar. Santa paciência. Já, exatamente. Então são estes... A propósito, a mesma pessoa me disse algo mais. Sim, o que é, hein? Antes que eu me esqueça, elas acreditam que a tecnologia que possuímos não seria utilizada nem mesmo para o fim de uma guerra mundial. Isso não aconteceria. Esses mapas seriam exibidos apenas alguns instantes antes, como de uma situação de guerra nuclear.
Eles não usariam para parar as guerras que vivemos desde a Segunda Guerra Mundial. Não o fariam, sabe? Não importa quantos, sabe? Tem que ser uma emergência, tem que chegar a um ponto em que não haja mais escolha, porque você tem que mostrar suas cartas. Assim sendo, quando você afirma ter viajado pelo sistema solar, são seres humanos biológicos ou são apenas drones? O que exatamente você quer dizer com isso? Eu nunca soube de nada disso. Apenas me disseram que alguns dos OVNIs que foram vistos pelos nossos astronautas em missões espaciais não são vida inteligente extraterrestre e alguns objetos voadores retrógrados, e isso me foi dito. Mas nós não sabemos se alguém está lá dentro. Não sei. Eles são replicados e são nossos e sabemos como construir os nossos. Eu realmente não sei. Preciso saber. Sim, importante. É muito, sim, é muito mesmo. Será que está voando algum maldito Bob pelo espaço? E um cara tipo Top Gun a quem deram a ordem de ir rápido a Vênus? Não me surpreende. Naves recuperadas voavam por aí. Não é como se estivéssemos mostrando nossas cartas aos inimigos? Alô? Se quiséssemos manter a surpresa estratégica, já desistimos há muito tempo, porque literalmente, publicamente, em livros, documentários, podcasts, contamos sem parar o que possuímos como governo, o que escondemos, a tecnologia mais secreta, o que escondemos do que ela é capaz. Novamente, do que estamos a falar aqui. Finalmente, Lou, a Era da Revelação. Você teve um papel importante em reunir as pessoas que deveriam falar no filme, supostamente. É um filme verdadeiramente extraordinário. Quero dizer, ver alguém como James Clapper, o ex-DNI, a fazer tais admissões sobre uma realidade de NHI, isso mexe com alguma coisa? Certamente, tudo contribui para fazer a diferença. Eu acho que cada pedacinho ajuda, cada remo na água ajuda a impulsionar as coisas. Você acredita que na administração Trump existem pessoas que se dedicam intelectualmente à questão da transparência como um tema político para orientação? Esta é a minha perspectiva pessoal. No entanto, eu acho que a resposta é definitivamente sim. Então, se alguém, anonimamente, de alto escalão, no gabinete de Marco Rubio, diz estamos nos dirigindo para uma revelação massiva, há espaço para otimismo. Cada remada ajuda a fazer com que as coisas avancem. Bem, então, este vídeo provavelmente também contribui. Ou não, espero. Todos colaboram, certo? Não sei, estou totalmente confuso com o Age of Disclosure NH, mas novamente, não revelamos ao inimigo esta surpresa estratégica. Vês como nada disto faz sentido e depois simplesmente o escondem atrás de drones. Olá, é como um bolo que parece uma bola de basquete. Você não sabe o que é, acha que é uma bola de basquete, mas se cortar é um bolo. Tem até um programa da Netflix sobre isso, não é? Então, isso é uma chave, ou o que quer que seja. Isso é tudo, não é? É uma nave espacial alienígena. Se o cortarmos, é bolo. Ah, sim, é um drone. Não é o que você pensa que é, e eles sabem disso, mas o comercializam como NHE, alienígenas, isso e aquilo. Ainda assim, se isso for verdade, sempre haverá uma negação plausível. As coisas sempre permanecem obscuras, e você sempre pode mudar as coisas retroativamente. Não, não, não. Nós já dissemos isso, não é? Eles nos dizem bem na nossa cara o que estão fazendo, mas tantas pessoas já têm uma ideia do que querem acreditar. Elas preenchem a lacuna sozinhas, não é? No fundo, é exatamente isso que está de acontecer. Portanto, eu vos aconselho a ficarem atentos. Fiquem bem atentos. Lou Elizondo, muito obrigado por estar novamente no Reality Checks. É sempre bom tê-lo de volta aqui e espero sinceramente que o presidente Trump tome medidas em relação a este memorando que lhe escreveu em janeiro deste ano. Na verdade, não, foi janeiro de 2024 ou janeiro do ano passado, este ano. Acho que foi ano passado. Escrevi em 2020, mas acho que foi... Você escreveu em 2024? Eu pensei que fosse 2025. Não, eu escrevi em 2020. Uau! Então, um ano antes, quando a equipe presidencial realmente ficou sabendo, foi com o novo governo? Eu não seria capaz de fazer isso. Isso está fora da minha área de especialidade. Tudo bem, sem problemas. Basicamente, estamos aguardando no momento para ver se o presidente age. Os especialistas especulam que isso pode ser antes do Natal. Eu não estou tão otimista. Lou Elizondo, muito obrigado, meu senhor. Certo, pessoal, por hoje é tudo. Deixem a opinião de vocês nos comentários. Até a próxima. Lembrem-se de vetas. Cada dia é um presente. Paz! Pet, como você está, meu amigo? Aqui é o Chris de Dallas de novo. Escuta, cara, isso é uma das melhores coisas que já te vi fazer sobre essa coisa da aterrissagem na Lua, esse cara da barba. Você arrasou com aquilo, cara. Aquilo foi fantástico, Patrick. Você fez um trabalho muito bom, cara.
Você diz que merece um elogio, mas na verdade você merece muito mais elogios, cara. Você desmascarou completamente um idiota mentiroso na televisão, porque o cara simplesmente não presta, cara. E eu estou tão feliz que você o desmascarou nessa proporção. Você fez algo muito bom pra todos nós, porque eu realmente acredito que nós fomos à Lua e esse cara está cheio de merda. Mas, independentemente disso, você conseguiu desmascarar alguém que é muito, muito falso e não é uma boa pessoa, meu amigo. Então, um trabalho excelente, meu caro. Eu te ligo depois. Muito feliz. Tchau.